Olá, muito boa noite. A gravidez pode ser o sonho da maioria das mulheres, mas com certeza todas as mulheres que são mães, mais que um presente no dia dedicado a elas, elas esperam mesmo é ver seu filho feliz, com saúde, sorrindo e qualidade de vida. Mas para milhares de mulheres que são mães, esta realidade está longe de acontecer. 17 milhões de crianças até 14 anos, o que equivale a 40,2% da população brasileira nessa faixa etária, vivem em domicílios de baixa renda. No Nordeste e no Norte, regiões que apresentam as piores situações, mais da metade das crianças, cerca de 54% e de 60,6%, respectivamente, vivem com renda domiciliar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo. Desse total, 5,8 milhões vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita inferior a 25% do salário mínimo. Se as crianças estão nesta situação, não existe mãe no mundo capaz de sorrir. Esses dados estão no relatório Cenário da Infância e Adolescência do Brasil, divulgado no mês de março pela Fundação Abrinq, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos. E todos os dados tiveram como base o IBGE. Em Pernambuco, essa pesquisa revela que mais de 1 milhão de crianças entre 0 e 14 anos vivem em estado de pobreza. Mais de 1,2 milhão de meninos e meninas encontram-se em famílias com renda de apenas meio salário mínimo, ou seja, os atuais R$ 468,50 por pessoa, o que coloca Pernambuco no topo do ranking nordestino. Nossas convidadas de hoje vão falar de algumas ações que são realizadas no Estado para tentar mudar esta realidade. Eu recebo Carolina Romeira, ela é diretora-geral do programa Mãe Coruja, que está ligado a várias secretarias, entre elas a Secretaria de Saúde do Estado. E Tereza Franco, que é gestora social da LBV, Legião da Boa Vontade. Muito boa noite e sejam bem-vindas ao Ponto de Vista. Olha, quais são os trabalhos? Primeiro, na realidade, eu gostaria que você pudesse explicar, Carolina, o que é exatamente esse programa Mãe Coruja. Boa noite, Eliana. Eu queria primeiro agradecer, o convite. O programa Mãe Coruja está tendo mais uma oportunidade de falar um pouco mais das ações e dos trabalhos que desenvolvemos. Ele é um programa estadual, intersetorial, como foi dito no início, onde abrangemos um trabalho com 11 secretarias do governo do Estado. Todas as ações são voltadas para o vínculo e a efetividade e empoderamento da mulher e da família, entrando o filho dessa gestante que é recebida pelo programa com toda a atenção, a atenção ao cuidado, passa e permeia essas ações por todas as secretarias que são intersetorialidade, e as ações são voltadas tanto para as gestantes como para as crianças e os filhos dessas gestantes. Hoje vocês atingem quantas famílias ou quantas mulheres com o programa? Hoje o programa está completando 10 anos. Esse é um ano comemorativo, na data do dia 4 de outubro, e já alcançamos 170 mil mulheres e 130 mil crianças, de 0 a 6 anos de idade. Isso em todo o Estado? Em todo o Estado de Pernambuco. Tá. Tereza, a LBV, que tipo de trabalho ela põe em prática hoje para beneficiar mulheres que estão vivendo nessa situação de pobreza ou extrema pobreza? Certo. Boa noite, Eliana. Obrigada também pelo convite, pela oportunidade para a gente estar falando um pouco do trabalho da Legião da Boa Vontade. A LBV, que há 67 anos, realiza todas essas várias ações para famílias que passam por uma situação de vulnerabilidade social. Aqui em Recife são 41 anos, onde nós também trabalhamos com o empoderamento dessas famílias, que passam realmente por uma situação de dificuldade e tem na LBV, através de diversos programas socioeducacionais, uma oportunidade, um auxílio, uma garantia dessa família estar realmente bem resguardada. Hoje os programas que existem, os projetos, eles atingem quais comunidades, por exemplo, no Recife? Hoje nós atingimos Coelhos, Coque, Boa Vista, Joana Bezerra, Cabanga, mas também temos na Mostardinha, São Martim, toda aquela RPA 1.
É um trabalho assistencial voltado para as famílias, para as mulheres e as crianças que vivem em situação de miséria. Isso, nós atendemos as crianças, desde crianças até os idosos, participando cada um da sua faixa etária através dos programas socioassistenciais. Quando a gente fala nas crianças, principalmente, né, já que a gente está aí hoje, véspera do Dia das Mães, que trabalho, que tipo de assistência vocês oferecem a essas crianças? As crianças participam do Criança Futuro no Presente. É um programa onde as crianças de 6 até para adolescentes de 15 anos, eles participam uma vez por... Perdão, Eliana. Não, mas são crianças até 15 anos. Não, que são adolescentes já até 15 anos. Adolescentes, isso, né? já pega adolescentes. Eles participam durante a semana dessas atividades no horário contrário ao da escola. É um requisito que a LBV ela tem, que as crianças têm que estar participando, tem que estar matriculada na escola e aí participam das atividades diferenciadas, canto, dança, teatro, musicalização, contação de histórias, informática, esportes. Então a família tem essa certeza das famílias estarem resguardadas, né, no horário contrário da escola. Elas não estão na rua, não estão aprendendo a violência, aprendendo coisas que não devem, estão resguardadas na LBV. Tem as refeições, então tem todo esse amparo que nós fazemos às famílias. Temos também o curso de informática para jovens a partir dos 15 anos até adultos de 50, então eles também têm o mercado de trabalho, essa oportunidade, e para idosos o nosso Vida Plena, que é a partir dos 60 anos. 60 anos. Mãe Coruja, vai até em que ponto a criança? Porque vocês têm um trabalho com as mães, elas, a partir do momento que elas têm consciência que estão grávidas, e vai até em que ponto da infância? O Mãe Coruja, ele nasceu com o propósito de atender aquelas gestantes e famílias, como um todo, numa situação de vulnerabilidade. Então, o nascimento e, vamos dizer, a aproximação do programa Mãe Coruja com a família, ela começa com essa gestante, né, com a mulher em estado de gestação. Quando acolhemos essa gestante, a partir daí nós continuamos com acompanhamento até o nascimento da criança. Com o nascimento da criança, não só a mãe é coruja, como aí nasce uma criança coruja. E começa todo um programa de plano de desenvolvimento infantil, que inclusive a partir deste ano é uma prioridade, né, nos trabalhos que estão sendo executados no Mãe Coruja, com as 11 secretarias, e temos ações de várias temáticas e que abrange vários setores sociais e assistenciais daquela criança. Por exemplo, nós temos o acompanhamento da criança na arte do brincar, temos círculos, temos oficinas, temos oficinas e treinamentos e capacitações com as famílias e os profissionais da rede daquele território para atender aos anseios daquela caderneta da criança. Então, desde a vacinação, do estado epidemiológico do território, de trazer a criança ao canto Mãe Coruja para que seja acompanhada, para que seja visto o estado físico, o estado psíquico, emocional, afetivo, de vínculo com aquela família. Então, a criança, ela é a extensão do acolhimento e do afeto da gestante e da Mãe Coruja, que entrou no programa, até os 6 anos de idade da criança. Né? Agora, tanto num programa da LBV quanto Mãe Coruja, a gente percebe assim, são famílias carentes, são mães que vivem muitas vezes assim na extrema pobreza, de não ter o que comer no dia a dia e de não ter o que vestir. Nesse sentido, existe algum tipo de trabalho ou se consegue, já se alcançou um objetivo para que aquela mãe que estava numa situação de miserabilidade, de repente participou, foi atingida e ela conseguiu sair, dar a volta por cima para que ver o filho bem, ver o filho numa realidade um pouco melhor do que o que ela vivia? Para você ter ideia, das 152 famílias que são atendidas, 60% das nossas famílias são geridas, são providas pelas mulheres, elas que têm a detenção realmente da família, do rendimento da família. Ou seja, então, digamos assim, ela é o homem da casa, é o chefe da casa. Exatamente. Ela que trabalha para poder sustentar, né? E 25% são geridas pelos idosos, apenas 15% é que são os homens. Então, nós fazemos encontros semanais com as famílias, a gente tem essa atividade direcionada para as famílias, para que elas possam, através de palestras, de oficinas, então tem o momento da saúde, tem o momento de diversas ações que a gente faz para o empoderamento feminino. Qual que é a maior dificuldade que elas relatam
né? É a questão da renda, a questão da alimentação, dos direitos assegurados. O programa, ele atende, dentro dessas oficinas e círculos, nós temos um trabalho que é de oficina de segurança alimentar. No ingresso dessa gestante ao programa, a gente faz uma pesquisa do EBIA, que dá a segurança e o nível de grau de vulnerabilidade dela alimentar. Nós temos cursos nutricionais, quer dizer, empoderamos, trabalhamos a questão do território com ela. Exercemos vários círculos de educação e cultura junto com a Secretaria de Educação. Temos a parceria com o IPA para trazer a oficina de segurança alimentar. Realizamos mais de 2.600 oficinas já. E quando você fala isso, não é só a região metropolitana, mas principalmente o interior do estado. Principalmente o interior do estado. Nós temos Recife, temos Ipojuca, aqui mais próximo, mas atingimos os 103 municípios já no interior do estado de Pernambuco. E temos Cantos Mãe Coruja nos 105 municípios. Então, estamos bem próximo dessa mulher e dessa família. E como, respondendo a sua pergunta, o programa, ele traz, além das oficinas e dos círculos, a rede assistencial, né? Nós encaminhamos e identificamos essa mulher em vulnerabilidade, identificamos essa dificuldade alimentar, essa dificuldade de transporte, de renda, de educação, e é em cima destes pontos que atacamos. Nós trabalhamos, se for uma questão de alfabetização com a Secretaria de Educação, se for uma questão alimentar junto com a Segurança Alimentar do IPA, temos um trabalho com a Secretaria de Qualificação e Trabalho. E qual que é a maior dificuldade, a maior reclamação dessas mães, dessas mulheres? Às vezes transporte temos muita região rural, então a dificuldade de locomoção dessa família para chegar ao PSF, para chegar a um CRAS, para chegar a um hospital, a uma unidade mista de saúde, existe uma dificuldade realmente de transporte. A gente identifica que um dos maiores dificultores de acesso à saúde, à educação e ao desenvolvimento social daquela família termina sendo o próprio território. Né? As dificuldades para poder chegar até o ponto. Exato. Olha só, a pobreza não é um acidente, assim como a escravidão e o apartheid. A pobreza foi criada pelo homem e pode ser removida pelas ações dos seres humanos. Essa frase é de Nelson Mandela. Pare e pense um pouquinho. O ponto de vista volta no próximo bloco. Os filhos da pobreza, esse é o tema do Ponto de Vista deste sábado, véspera do Dia das Mães. As nossas convidadas são Carolina Romeira, diretora-geral do programa Mãe Coruja, que está ligada a várias secretarias, entre elas a Secretaria de Saúde do Estado, e Tereza Franco, que é gestora social da LBV, Legião da Boa Vontade. Essas crianças que são assistidas no programa, junto com as suas mães, a gente pode pensar num futuro melhor para elas? Com certeza. Todas as nossas ações sempre são pensando assim. Acredito que a Carolina também aconteça. Então, há sempre um planejamento, há uma equipe multidisciplinar preparada justamente para isso. Então, os nossos projetos, eles visam realmente essa aquisição desse futuro, essa perspectiva de vida. Então, quais são os seus sonhos? Se tem sonhos também, porque Mas é muito difícil para essas mulheres, por exemplo, que moram em comunidades pobres, que moram em cidades do interior que são pobres, que têm dificuldades, de repente elas estão conseguindo, ela consegue assistência médica, consegue ter uma alimentação, garantir as refeições, mas e para o futuro? Como é que a gente pode ter a esperança de que a vida dessas crianças vai melhorar? Mas só a busca, né? A busca por uma instituição que ajude, que amplie essa visão dessa família, porque não é só a criança que participa, o idoso que participa dos nossos programas. Então, todas as famílias, elas têm realmente, quando buscam uma instituição, é na busca realmente dessa perspectiva de futuro, de uma chance, de uma oportunidade. E nós estamos preparados para acolher, justamente, para poder propiciar para essas famílias esse empoderamento, essa perspectiva de vida. No programa Mãe Coruja, adotamos como método o método Paulo Freire, de educação, e dentro do círculo de educação e cultura, trabalhando justamente isso, né? A alfabetização, o poder, né, da informação, a educação
dando, na teoria dele, né, como a educação como algo libertador, né, como uma prática de libertação, e é a partir deste princípio que nós trabalhamos. Então, quando acolhemos aquela criança de 0 a 6 anos e começamos as oficinas, começamos a acompanhar esse desenvolvimento, essa mãe passa a ter acesso a saber dos direitos, conhece os seus deveres, sabe os direitos que tem de escola, de alfabetização. O nosso trabalho é muito de articulação, então a dificuldade dessas mães com as crianças, vamos dizer, em zona rural, a gente já faz um trabalho com o município, quer dizer, já não é busca... tanto quanto no Mãe Coruja, desculpa te interromper, Sim. Carolina, quanto na LBV, não é só o assistencialismo, a entrega da cesta de roupa, ou então, está precisando do médico, vamos encaminhar, ou precisando do enxoval, porque o bebê vai nascer, vamos encaminhar, precisando do almoço, de uma refeição, a gente dá. Existe este trabalho para que elas possam saber dos direitos que elas têm, né, enquanto cidadãs, e elas aprenderem meios para começar a andar sozinhas. Buscamos diversas parcerias, o empreendedorismo é um dos temas que a gente sempre recorre para justamente dar a essas mães essa oportunidade. Isso, a respondendo à pergunta, é justamente no momento da qualificação e do acesso a essa família e a essa mãe, através desse contato, dessa busca, né, da ativa dessa família, ou o comparecimento dela espontâneo no canto, que você começa a libertar ela do futuro. Começa a apresentar essa oportunidade para aquele filho, para que não fique na repetição da história daquela própria mãe. Então, a partir do momento que essa criança começa a ser acolhida, a mãe entende a liberdade e o direito que tem, ela vai atrás. Isso muda, isso é transformador. Isso diariamente a gente tem vários casos, várias situações, onde a gente vê o resgate daquela família, dá aquela sensação de futuro, de uma renovação de esperança, de dizer, ele vai estudar, ele vai chegar ao ensino médio, ele vai concluir o ensino fundamental, que são realidades, vai fazer uma faculdade, eu vou mandar ele para a capital. Você começa a escutar uma nova realidade. Então, isso é palpável, isso é real. O trabalho ele não é tão assistencialista ou basicamente assistencialista, mas ele é muito executivo. Nós temos mudanças reais de segurança alimentar, de situações de famílias que estavam totalmente desassistidas na parte alimentar. E quando a gente ingere aquele território e fala, você pode comer essa fruta, você pode transformar essa parte da agricultura na sua casa em subsistência, em alimento, e você sai daquela zona de situação vulnerável, de situação até às vezes degradante. Quer dizer, muda de vida. Muda de vida. Começa a mudar de vida. Muda de vida. Quantas famílias a gente as mães com depressão, e através do nosso trabalho, das nossas palestras, do nosso acompanhamento da assistência social, da psicóloga, a gente consegue reverter. Quantos casos nós temos da questão da mudança de comportamento, da questão de realmente as crianças terem um futuro, almejarem através do que eles aprendem em uma oficina, através da alimentação de qualidade que eles têm na nossa instituição, que eles começam a ter a perspectiva e a família vai junto, que isso também muda a perspectiva da mãe. Então a gente tem mães que não sabiam ler, mas as crianças aprenderam a ler. Então a família também teve que mudar um pouco a sua estrutura, aprendeu, se renovou, se valorizou, se sentiu realmente valorizada e mudou a perspectiva para o futuro. E isso é maravilhoso, porque é como eu disse no começo do programa, né? Quando uma mulher que é mãe vê o seu filho crescer, sorrir, ela se sente... Se alimentar, exatamente, se alfabetizar. Ela fica feliz, sim, né? Ela se sente bem. E pelos dados que a gente viu, a gente está precisando aí de muita ajuda, porque ainda a gente tem muitas crianças vivendo uma situação de pobreza. Quem quiser ajudar, por exemplo, vou começar o seguinte, quem quiser participar do programa Mãe Coruja, principalmente as cidades do interior, o que pode fazer, como tem que fazer? Para entrar, para fazer parte do Mãe Coruja como município, né, interessado em ter um canto, né, precisa nos procurar, entrar em contato conosco. Isso é estabelecido um termo de cooperação técnica, né, um contrato onde existe a cooperação do município na parte de gestão. Chegando naquele município onde o gestor acolhe o programa,
instalamos a estrutura, contratamos os profissionais, capacitamos e fazemos um diagnóstico da rede, do território, e dali se inicia um trabalho naquela comunidade. Isso tem custo? O custo é de estrutura física e de contratação de profissionais. Hoje a contratação é por conta do governo do estado e a estrutura física é que é a grande parceria com o município, né? Ele cede um espaço físico, um ambiente de trabalho, e nós chegamos com a capacitação, com os profissionais e com toda a rede e diagnóstico. Agora, quanto às gestantes, que eu queria explicar, né? Quanto a inserir ao programa através da gestante, o nosso público são as mulheres que já estão em gestação, né, já estão gestante, e elas chegando até o 5º mês da gestação, nós a acolhemos e começamos o acompanhamento até o nascimento de sua criança e depois da criança até os 6 anos de vida. Quanto às mulheres que já passaram do 5º mês de gestação, nós também a acolhemos, mas encaminhamos a rede para que ela possa ser absorvida e passe a ser acompanhada também ali pelo um PSF, e paralelamente nós também damos todo um suporte. Agora, como que essa mãe pode fazer para ter o contato no programa? Por exemplo, de repente, moro no município, vou colocar qualquer um, lá em Exu não tem. Mas a mãe, aquela mulher que está grávida, mora lá em Exu e ela se interessou, ela quer participar do programa. E não tem no município. O que ela tem que fazer? Então, os cantos, eles estão localizados nesses 105 municípios. Então, primordialmente, os cantos atendem as gestantes do município. Mas não há um impedimento, não existe uma restrição sobre atender uma cidade vizinha, uma cidade próxima e que tem uma gestante daquela localidade. A gestante pode encaminhar ao município mais próximo da sua casa, se apresentar ao canto e aos nossos profissionais, ou seja, quando você fala levar a caderneta. Ela tem que procurar o município para poder saber se aquele município tem ou não o programa Mãe Coruja. Se não tiver o programa Mãe Coruja, ela tem que telefona para onde? Ela pode saber quais são os municípios, ou se o município que ela mora se tem indo a algum site. Nós temos 4 meios de comunicação. Nós temos o telefone, que é o 3182-6659. Anota aí. Você que está em casa, você que está no interior, de repente se interessou, quer participar ou quer conhecer melhor o programa em Coruja, anote o telefone, por favor. 3182-6659. Nós também temos o site, que é o www.mãecoruja.pe.gov.br. Temos o Instagram, Mãe Coruja PE, ou o Facebook, que é o Mãe Coruja Pernambucana, e aí todos esses meios nós temos profissionais para atender, para orientar, para encaminhar para o canto mais próximo, e com isso começa a entrar na rede e aí começamos o acompanhamento dessa mãe. Quando você 6 anos, vem para a LBV, né? Daí a continuidade do nosso trabalho. A gente faz na LBV. Na LBV. Aí na LBV, por exemplo, quem quiser, hoje você enumerou aí vários bairros do Recife, né? Isso. Mas que eu pergunto, a LBV atua também no interior do estado, e quem quiser participar? Desenvolvemos. Quem quiser, porque aí nesse caso eu tenho duas perguntas, né? Quem quiser ser beneficiado e quem quiser ajudar. Certo. Nós também desenvolvemos algumas ações no Sertão, principalmente agora em agosto nós vamos com a campanha Diga Sim Nordeste, também o Natal Permanente da LBV no final do ano. Então, para quem quer ser beneficiado da nossa instituição, basta nos procurar na Rua dos Coelhos, 219, bairro dos Coelhos, próximo ao Cais José Mariano. Anotou o endereço, por favor, Tereza, repita, para dar tempo. Pegou a caneta e papel. Rua dos Coelhos, 219, bairro dos Coelhos, próximo ao Cais José Mariano. Ali bem próximo do IMIP, que é fácil. Isso. Então, meu telefone 3413-8601. Também temos o site lbv.org.br, Facebook LBV Brasil. Isso é para quem quer participar. Isso, quem quer participar. Ajudando. Isso, exatamente. Ajudando. Então, se você está em casa, se você tem tempo, quer ser um voluntário. Isso, precisamos muito desse apoio, dos voluntários. Porque, olha, gente, ela enumerou aí várias comunidades, né? De gente que precisa. Às vezes tem gente que só está precisando de alguém para ouvir. Exatamente. Agora é o seguinte, e para aquelas comunidades que querem ser assistidas? Sim, e assistidos eles nos procuram também nesse mesmo endereço, participam de uma conversa com a nossa assistente social e é encaminhado para o programa melhor que se adeque. Quem quiser ajudar, não como voluntária, mas com donativo, cesta básica, ou até mesmo, olha, vou mandar um dinheiro, vou contribuir mensalmente, o que deve e pode fazer? Também pode nos procurar da mesma forma e no site, através do Eu Quero Ajudar.
Tá, o nosso programa está chegando ao fim, rapidinho. Carolina, uma palavra rapidinha, menos 30 segundos. Uma mensagem para essas mães, que a gente viu que tem muita criança, que tem muita mãe hoje que está pedindo socorro, que às vezes a gente não tem tempo para perceber. Que o futuro das nossas crianças está numa qualidade melhor de educação, saúde e de atenção, né? À cultura, ao lúdico, ao brincar dessas crianças. Tereza? Também da mesma forma que criança faz bem aos olhos, criança faz bem ao coração. Estamos preparados para ajudar todas essas famílias. Ok. Para vocês que são mulheres, que são mães, olha, um feliz Dia das Mães. Muito obrigada pela participação. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 6:50 da noite. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, um excelente domingo, com ou sem chuva, e até a semana que vem.